Olá! Toda a informação que recebemos dos corpos celestes estão contidas na radiação emitida por elas. Assim, o estudo da espectroscopia tem por objetivo extrair informações acerca dos elementos químicos que emitem essas radiações. Aqui nós temos uma fonte de luz branca e alguns prismas. Quando eu coloco um prisma para interceptar a luz branca, perceba que aqui eu tenho um espectro de luz visível, que são as cores que formam a luz branca. Isso ocorre porque há o índice de refração desse prisma. E o índice de refração ele varia para cada frequência. Então existe um índice de refração para o vermelho, para o azul, para o amarelo. E isso faz com que haja um deslocamento para cada uma dessas cores. Esse deslocamento deve-se à diferença entre o índice de refração, nesse caso aqui do vácuo, e do índice de refração do prisma. Perceba que se eu altero o índice de refração relativo entre eles, eu consigo alterar a distribuição dessas cores. Portanto, se não houver nenhum tipo de variação do índice de referência, perceba que a luz branca continua sendo branca mesmo atravessando o prisma. Porém, não é o que ocorre. Assim, nós temos o espectro de diferentes fontes. Aqui eu tenho o espectro contínuo, como nós acabamos de ver na luz visível, quando nós colocamos um prisma que recebe a luz vinda de uma lâmpada. Porém, nós temos o espectro de emissão de gases quentes. Perceba que, ao contrário do espectro contínuo de uma lâmpada, de um gás quente, o espectro que nós temos de emissão aparece em linhas que nós chamamos de linhas espectrais, característica bem definida em cada posição do espectro visível. Embaixo nós temos o espectro de absorção. Por quê? Porque a absorção se deu através do gás frio. Aqui nós temos a lâmpada, que está emitindo espectro contínuo, e esse gás frio ele está absorvendo nessas faixas mais escuras que são apresentadas aqui no espectro de absorção. Portanto, o que esse espectro me diz? Me diz que ele está recebendo toda a luz contínua, no caso da lâmpada, exceto essas linhas bem definidas, que são as linhas de absorção do gás frio. Ou seja, o oposto do que nós temos no espectro de emissão. Por que isso ele é importante? Ele é importante porque define uma característica do elemento químico. E para entender essa definição do elemento químico, vamos trabalhar um pouco com o início da mecânica quântica, que é trabalhar com os níveis de energia. Essa é uma imagem, uma simulação dos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Cada uma dessas linhas pontilhadas são níveis de energia, que estão a cada vez mais longe do núcleo. Então, o estado fundamental é o nível energético 1, nível igual a 1. À medida que eu subo nos níveis de energia, eu vou aumentando o nível energético. Perceba que aqui no nível 2 eu tenho um nível de energia de menos 3,4 eletronvolts. No nível 3, eu tenho menos 1,51 eletronvolts e assim por diante. O que eu quero trabalhar com essa animação? Aqui está escrito uma transição do nível 1 até o 7, que são as opções que eu tenho aqui dentro, da mesma forma que eu tenho nesse segundo lado. O que eu quero? Eu quero que o meu nível 2 pule para o 3. Então, para que isso ocorra, o elétron que está circulando o núcleo, lembrando que o átomo de hidrogênio tem número atômico 1, portanto tem um próton e um elétron. Esse elétron, para ele saltar do nível 2 para o nível 3, ele tem que absorver um fóton cujo comprimento de onda é de 656 nanômetros. Então, quando há o espectro de absorção, o que significa? Significa que, para esse elétron dar um salto de nível de energia, ele precisa absorver um fóton cujo comprimento de onda, nesse caso, seja de 656 nanômetros. Esse comprimento de onda 656 está relacionado com a diferença do nível energético entre esses níveis. Bom, se para absorver
esse fóton ele pula do 2 para o 3, o processo contrário, ou seja, se eu quiser sair do nível 3 e ir para o nível 2, o que ele faz é uma emissão de um fóton. E essa emissão tem um fóton cujo comprimento de onda é o mesmo do que foi absorvido. Então seria o processo oposto. Quando esse átomo, quando esse elétron decai de um nível de energia mais alto para o mais baixo, ele emite um fóton, que nós chamamos de fóton de emissão aqui. Da mesma forma, eu posso ter outras transições, como pode ser do 3 para o 1, por exemplo. Então, se eu fizer do 3 para o 1, ele emite um outro fóton cujo comprimento de onda é de 103 nanômetros. Bom, onde se dá a importância ou o que está relacionado com essas linhas espectrais? Essas linhas espectrais, elas indicam qual foi a transição eletrônica. Então, se eu tenho um espectro como é apresentado abaixo, perceba que eu tenho uma pequena linha onde ela está escura. O que significa? Que toda a radiação passou por esse elemento, somente uma parte do comprimento de onda, uma parte desse espectro foi absorvido. Nesse caso, um comprimento de onda de 6.563 angstrom. Significa que nessa faixa, um elétron ele absorveu esse fóton, essa energia. Ao contrário, no espectro de emissão, perceba que está toda escura as linhas ou o espectro. Significa que nenhuma radiação está chegando, exceto a que foi emitida. Justamente essa cujo comprimento de onda é de 6.563 angstrom, que é o oposto do espectro de absorção. Essas linhas espectrais, elas são importantes porque a partir dela é possível caracterizar o elemento químico que está emitindo ou absorvendo determinada radiação. Aqui do nosso lado direito, nós temos diversas linhas espectrais associadas a elementos químicos. O hélio, por exemplo, foi através da sua linha espectral, quando nós observamos o espectro de radiação emitida pelo Sol, percebeu-se que tinha um elemento químico com uma característica cujo número atômico deveria ser igual a 2. Esse elemento químico foi dado o nome de hélio em homenagem ao Sol. Porém, com o passar do tempo, verificou-se que também esse elemento químico está presente aqui no planeta Terra. Bom, enfim, através dessa classificação espectral, dessas linhas espectrais, é que a gente consegue afirmar quais são os elementos químicos que estão presentes em uma determinada estrela, um determinado planeta ou determinado corpo celeste. Bom, na próxima aula, então, vamos trabalhar com o Sol. Como ele consegue emitir radiação até nós e de onde vem essa energia.